Nós não podemos fazer nenhum evento sem termos uma meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 2. Eu não vou entrar muito na peça que eles vão interpretar aqui, o coral, porque isso é uma peça teatral muito linda. Eu não vou entrar muito na minha fala, mas eu queria que nós deixássemos uma meditação para o nosso coração. Lucas 2, vou pegar versos salteados, vou pegar o 8, o 9, o 15, o 16, 17 e 20 somente. Acharam? Amém? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores entre si: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Amém? Eu não sei, o Natal da minha infância não é o Natal de hoje. O Natal da minha infância era um Natal ignorante, e o que vou falar não é nenhuma crítica a outra tradição religiosa, mas minha mãe, por exemplo, não deixava eu passar na frente do presépio sem que eu fizesse o nome do pai. Era 20 vezes passando dentro do presépio, eu estou lá. Não estou satirizando, mas tinha que ter reverência. Fazia parte. A minha mãe guardava 7 chaves, o presépio dela, porque ficava no meio da sala e todos nós reverenciávamos. Minha mãe fazia reverenciar. Minha casa não tinha sala no começo. Tinha só 2 quartos, mas também quando tinha um quarto só, ela também fazia. Eu tinha que fazer o tempo todo. Você imagina você dentro de um quarto, tendo que se movimentar e tendo que... O Natal tinha um significado muito grande, apesar, como eu disse, da ignorância, de ainda aquela gente acreditar em Papai Noel, há 60 e poucos anos atrás, ainda acreditava em Papai Noel mesmo, que ele mandava escrever cartinha, e nunca fui atendido nas minhas cartinhas. Eu acho que eu pegava sempre o final da fila, porque eu pedia uma coisa, vinha outra. Né? Vinha o que a Mamãe Noel podia dar, o que o dinheiro dela alcançasse. E parece que nós estamos vivendo um tempo também de diluição desse valor chamado Natal. Eu sei que nós não temos que reverenciar o Senhor somente no Natal. Nós temos que reverenciá-lo o ano todo. Mas o Natal, como uma data, ela tem um significado especial para nós. Independente se nasceu em março ou em dezembro, se é erro de datas, para nós não importa. O que importa é que nasceu, né? E veio com um propósito significativo e definido para nos salvar. Eu gosto de pensar que todos os textos que falam sobre o Natal, ele é muito rico em detalhes, mas riquíssimo em detalhes. A gente não pode deixar perder absolutamente nada. É claro que não sou competente para esgotar jamais esse assunto, mas eu quero me ater a alguns detalhes aqui, pelo menos 3 lições, né, para a gente observar. Tudo se concentrava em Belém. Belém, a menor das cidades. Até Miqueias profetizou: e tu, Belém Efrata. É a única que recebe a conotação de Belém Efrata para designar aonde Jesus nasceu. As outras falam Belém, mas lá é Belém Efrata, para dar uma rotulada. Foi lá que ele nasceu. Uma cidadezinha pequenininha, muito pequenininha, insignificante, porque tudo acontecia em Jerusalém, não, mas foi acontecer em Belém. Belém quer dizer casa do pão. Parece que tem sem querer ficar só com a análise, fazendo analogias, melhor dizendo, na casa do pão nasceu o pão da vida. Na casa do pão foi que nasceu o pão da vida. E é pensando nisso que eu quero falar sobre 3 lições para nós atentarmos. Veja aí, a primeira, para nós aprendermos,
está no verso 16, que nós lemos. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eu gosto, e aqui tirei essa lição para a minha vida, eu gosto dessa atitude de urgência que os pastores tomaram ao receber informações. No verso 10, os anjos já conversaram com eles como seria e como as coisas aconteceriam. Eles já estão informados. E agora, no verso 16, diz que apressadamente tomaram uma atitude em direção àquilo que eles tinham recebido como revelação. É gozado, o Natal faz tanto apelo na TV, até a coisa anda tão ruim para o Natal que o nosso prefeito nem enfeitou a cidade, pelo menos eu não vi. Está vazia, né? Os Papai Noéis parece que sumiram do shopping. Graças a Deus. Estão sumindo todos. Um dia acaba toda essa farsa, se Deus quiser. Mas veja que Natal, além desse fato da gente poder se reunir com a família, já que o ano é muito concorrido e nós somos sequestrados quase que todo dia, não podemos sentar todo mundo à mesa e conversarmos e rirmos e contarmos causos e contarmos verdades, exagerarmos nas mentiras, aquele negócio que a gente faz quando se reúne em família. Nós deveríamos pensar que o Natal deve nos chamar para uma urgência do nascimento de Jesus. Você vai falar assim, mas para nós que somos crentes, isso aí é aí que mora o perigo. A gente, uma vez no shopping, uma vez não, no ano passado nós cantamos na Besni, no palco da Besni, não foi? Foi isso? Para não cometer injustiça. No átrio, no palco da Besni, da loja Besni. Uma senhora, depois que nós ficamos atendendo o pessoal, ficou a turma da dança ali, que já estavam caracterizados ali, permaneceram. Nossa turma é cara de pau pra caramba, que nem ligaram que nós estávamos no shopping, nós estávamos dentro da igreja. Viraram o shopping de roupa, viramos estranhos lá. Aí ela disse assim, é sempre assim? Eu falei, todo ano. Ela falou, poxa, podia vir todo ano, porque isso foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Quer dizer, para nós, todo ano o coral, não estou menosprezando-os, não, mas vai ficando, como eu era menino, dizia, quando uma coisa caía na rotina, na gíria de criança, falava carne de vaca. Nós, o Natal parece que virou carne de vaca. Parece que, como nós não valorizamos nenhum dia no ano, nós não paramos para pensar no nascimento de Jesus para nós, o que significou, quais são as implicações, quais são os desdobramentos desse entendimento que nós devemos ter. Eu acho que nós temos que ter um regime de urgência contínuo, como eles, apressadamente. Vamos ver, recebemos uma revelação e tomamos uma postura diante da revelação que recebemos. Nem um amém? Eu combinei com meia dúzia, mas acho que sentou na galeria. Você tem que falar mais alto aí quando falar o amém. Esses pastores foram apressadamente. Tem gente que vai ao encontro de Cristo tão demorado que parece que ele está fazendo um favor para os céus. Parece que eu vejo a esposa incentiva, a mãe incentiva o filho incentiva a mãe, mas parece que as pessoas vão com uma morosidade, deixaram de lado o que esses pastores fizeram. Pensa uma coisa, era a classe mais execrada depois do leproso. Primeiro era o leproso, que não podia ter contato, tinha que gritar leproso, tocassino, fazer barulho. Agora, os pastores, para ir a um culto, se fosse na sinagoga, teriam que antes se apresentar ao sacerdote e ele designar se estava puro ou impuro para poder prestar um culto. A essa gente execrada, que entendeu, é que eles vão com urgência buscar Jesus. O que me chama a atenção, e quero deixar nesse Natal como registro, é que a gente se espelhe nessas pessoas que entenderam a mensagem de Deus, que entenderam a revelação, e nenhuma das nossas atitudes no próximo ano seja amorosa. Que a gente receba as revelações de Deus, como eles receberam a revelação do anjo, que nós possamos correr com aquilo que Deus nos falou e com pressa em direção àquilo que Deus nos falou, e não ficarmos pensando, será que é bom, será que é ruim, vou ou não vou. Há um hino que diz, amanhã pode ser muito tarde.
Tudo na nossa vida em relação a Deus tem que ter regime de urgência. Botar a nossa casa em ordem é regime de urgência. Botar os nossos filhos na presença de Deus é regime de urgência. Botar a nossa vida no altar é regime de urgência. Eles foram apressadamente. Bartimeu, ao ouvir falar, lança a capa e vai ao encontro a possibilidade de enxergar. Não ficou, alguém me levanta. Chama ele para mim, eu sou ceguinho. Eu estou mal. Vocês sabem a minha situação. Traga alguém, traga Jesus até mim. Não. Ele levantou apressadamente, urgência, e foi buscar aquilo que era dele. Zaqueu, mesma coisa. Podia ter ponderado, olha, mas eu sou rico, vai pegar mal. Não, mas ele foi contra a opinião pública, foi contra até a sua própria estatura, arrumou um meio de ver Jesus em regime de urgência. Por que esse regime tem que ser levado a sério? Porque tudo que temos, tudo que somos, a nossa esperança existe por causa da vontade de Deus. A quem Deus quer bem. Ele manda Jesus e manda a credencial do cartão. Estou mandando alguém porque eu amo vocês. Porque eu os amo. Eu não posso. E eu peço em nome de Jesus que você, nesse Natal, te dê como presente o seguinte: eu quero ir à casa do pão. Eu quero encontrar o pão da vida. E eu não quero ficar morosamente agindo dessa maneira. Eu quero ir com urgência. Eu quero arrastar a minha família com urgência. Eu quero arrastar aqueles que são meus. Eu preciso trazer outros à casa do pão. Amém? A segunda lição que nós aprendemos está no verso 17. Veja aí. E vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Ir à casa do pão só tem sentido de urgência, mas também tem a experiência de quem vai e vê, quem vê, crê. E isso é maravilhoso para nós. No verso 10, os anjos falam: eis que eu trago novas de grande alegria. Eles são levados à busca dessa notícia para contestação, para buscar uma experiência com a notícia que receberam. O Natal para muitos não passa de conto. A nossa sociedade, você liga a TV, nós vemos jornais, ficamos até tristes com os absurdos que eles falam sobre o Natal. Tudo isso porque as pessoas não sabem realmente o que é o Natal. Os pastores viram. Os anjos falaram: o menino vai estar lá, vai estar desse jeitinho, você vai. Eles foram, viram, e ao ver, foi tão real o que foi dito e aquilo que aconteceu, que de fato aconteceu, foi tão sublime, foi tão belo, foi tão impactante, que eles foram para anunciar o que tinham visto. Vamos contar o que nós vimos. Vamos compartilhar o que nós vimos. Natal é experiências com Deus, experiências que nos levam à divulgação, que nos levam a testemunho. Muitos parentes nossos virão às nossas casas. No meu não vão vir, mas na de vocês talvez. Não perca a chance de contar o que você viu. Não perca a chance de contar que Cristo é real na sua vida. E que a mensagem de boa nova chegou no teu coração, mudou a sua vida, mudou seu modo de pensar, mudou teu conceito de vida e te encheu de esperança. Que você já teve essa experiência de ver, de sentir, de desfrutar da presença de Deus. Então compartilhe essa sua experiência. Qual é a tua experiência quanto ao Natal? É um franguinho ali?
A mesa farta só tem sentido se Cristo estiver à mesa conosco. Porque se ela estiver vazia e a gente estiver feliz com Deus, mesmo ignorante, quer uma experiência? Não quero que você tenha piedade de mim, porque nenhum ser humano é digno de piedade, né? Mas já contei algumas coisas da minha vida para os irmãos. Quando era menino, nós estávamos numa baixa danada, eu e a mamãe. Eu passei muitos natais comendo pé de frango, e aquilo era maravilhoso. Por isso eu adoro pé de frango. Mas eu lembro uma vez que não tínhamos nem o pé de frango, e nem a carcaça que o açougueiro dava. Porque o açougueiro nos dava carcaça para fazer sopa. Mas ela fez um negócio chamado rabanada. É rabanada? Rabada é de carne, né? Rabanada. E só tinha rabanada. E ela conseguiu comprar uma, chamava Itubaína. Vinha de Itu. E minha mãe sentou. Você conheceu minha mãe desse? Uma benzedeira brava. Minha mãe sentou, deu as mãos para mim e falou, vamos rezar. Eu, olhando para aquela rabanada, nem rezava. Estava com uma fome, mas rezamos. Eu não sei quantas Ave Marias, quantos Pai Nossos, eu não lembro. Aí ela fez uma oração espontânea, aquilo muita novidade, né? E ela falou o que estava sentindo. Ela dizia assim na oração dela, que ficou no meu coração, jamais vai sair do meu coração. Ela disse assim, Deus, nós não temos uma mesa farta. Minha mãe era muito ignorante, mas sincera. Nós não temos o que os outros lares têm, mas talvez eles não tenham a alegria que nós temos e a convicção que eu tenho que o Senhor é o meu Senhor. Minha mãe nem sabia o que é Salvador. Que o Senhor é meu Senhor. Eu não entendi muito, mas que achei tão lindo, que até chorei, eu lembro que eu chorei. E fiquei emocionado com as palavras da minha mãe, de chamar Deus de Senhor. Nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha ouvido. E comemos. E fomos dormir. E ela disse para mim, o que eu posso te dar de presente é isso. Tirou da bolsa, sabe aquele peão de madeira? Um peão. E me deu o peão com a fieira. Acho que era fieira que chamava. Frieira dá no pé, né? É fieira. Ela falou, filha, é isso que eu tenho, o dinheiro que eu tenho para te dar esse presente. Mas aquilo foi maravilhoso. Aquele peão para mim foi a coisa mais linda do mundo. Eu nem jogava de medo de quebrar. De medo de alguém rachá-lo na disputa. Foi uma experiência que foi gratificante. Embora a mesa vazia, tinha 6 ou 8 rodelas desse pão. Eu falei o nome, como é que é? Rabanada. De rabanada. A nossa experiência com Deus vale mais que a mesa farta. E ela só ganha significado quando o que você sente desejo de compartilhar. Foram para divulgar o que tinham visto. Eles associaram a revelação ao fato. Nós temos a revelação e temos o fato. Puxa vida, Jesus entrou na nossa família, pode entrar na sua. Eu lembro, eu já contei isso, o pai dos meninos aí, do Ender, do Elito, a primeira vez que eu fui evangelizá-lo, ele me tocou, ele tinha estudado papado, ele achou que eu fui afrontá-lo. E ele abriu a porta e disse, a porta da rua é serventia da casa. Eu disse para ele, Domingos, eu vou dizer para você, você sabe que nós estávamos juntos no centro. Mas eu descobri algo maravilhoso, que eu queria que você me ouvisse. Ele falou, não quero te ouvir. Eu não preciso te ouvir. E abriu a porta e me tocou. 60 dias depois, ele bateu na minha porta, no centro de Santo André, na minha loja, e disse assim, eu estou precisando ouvir aquilo que você quis me falar. Dia 12 de outubro. Era um feriado, quando eu fui à casa dele. Me fala.
Me fala de Jesus. E eu falei o dia inteiro, que ele quase falou, para de falar de Jesus. De tanto que eu entupi ele de religião. E foi minha ovelha, e está aqui os filhos dele, nora, netos, tocando conosco. Foram apressadamente, com urgência, e foram divulgar. Divulga para alguém. Conta para alguém o que Jesus fez, como ele nasceu. Fala que você recebeu uma mensagem de boas novas, que trouxe grande alegria para você, que trouxe esperança para o seu casamento, que trouxe futuro para os seus filhos. Divulgue. Que a sua experiência não seja guardada para você, somente. Amém? E para terminar, a terceira lição. Está no verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Associaram o que ouviram e a constatação. O louvor é a constatação da verdade. Nós cantamos que constatamos não vai sair. Constatamos aquilo que nos pregaram. Nós cantamos as letras lá em cima e aquilo vão testificando no nosso coração. É verdade, ele é o Deus forte, é o príncipe da paz. Deus me segurou, eu estava quase morrendo, ele me levantou. As letras vão sendo colocadas e nós vamos glorificando a Deus, que aquilo retrata, é uma constatação da realidade que aconteceu conosco. E o louvor é porque aquilo é verdade. Eles glorificaram a Deus porque receberam e louvavam a Deus e glorificaram porque aquilo era verdade. Será? Eu fico com medo que chega no Natal que a igreja de Deus não possa glorificá-lo na sua vida, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é real, ninguém pode mais tirar isso da minha vida. Se uma coisa é real, só se ela for superficial, ela nos domina, porque depois que ele nasce no nosso coração, que ele é gerado dentro do nosso coração, não sai mais. A não ser que venhamos permitir. O coração humilde daqueles homens batia com uma força, e a alegria nas suas almas era indizível. Eles não sabiam como externar aquela alegria. E o texto diz que voltaram glorificando e louvando, glorificando. Graças a Deus, Deus nos visitou. Isso é verdade, porque nós vimos. E essa também tem que ser a nossa atitude de louvor e glorificação. De glorificação e louvor. De louvor e glorificação. De glorificação e louvor. Porque nós recebemos uma mensagem e nós temos visto, não só nas nossas próprias vidas, mas nas vidas das pessoas que vivem conosco, que é real, que Deus é vivo, que Ele muda, que Ele transforma, que Ele pode mudar qualquer situação. Glorificado seja o nome do Senhor. Natal é da glória devida a Deus. Fala para o vizinho, Natal, fala para ele, Natal é dar a Deus a glória devida, é render-lhe todo louvor. Amém? Para concluirmos para o nosso coral cantar. Vamos à casa do pão com urgência, matar a fome da nossa alma. Vamos comer do pão da vida. Amém? Vamos saciar. Já saciamos, né? O dia que o encontramos, mas vamos levar outras pessoas, vamos divulgar. A experiência nossa tem que ser compartilhada, tem que ser repartida, tem que ser divulgada para outras pessoas. Eles precisam ver o que Deus faz. E nós somos um testemunho. Nós não somos testemunha, não estivemos lá, mas nós somos um testemunho vivo. Amém? Que a nossa vida, depois de saciada a nossa fome na casa do pão, seja de constante, cada atitude nossa venha glorificar a Deus. Que na nossa boca não tenha cantilenas de derrota, mas tenha cantilenas de vitória. Se houver cantilenas, vai ser de vitória. Senhor, estou sofrendo, isso pode ser uma cantilena, né? Estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele vai me ajudar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Enquanto o nosso coral se prepara, Deus querido, quero te pedir em nome do Senhor, que se o meu coração for seduzido por alguma coisa que venha trazer uma amorosidade em tudo aquilo, em todas as atitudes que eu tenho que fazer em relação à sua revelação, eu peço que seja repreendida em nome de Jesus. Que haja sempre urgência no meu coração, urgência para saciar minha fome, urgência para levar outros, urgência para fazer a tua obra, urgência para te agradar, sempre regime de urgência. Quero também, Senhor, que as experiências que eu tenho tido contigo e a minha igreja, que ela aumente, multiplique-se. Que nós possamos compartilhar com outras pessoas as nossas experiências. Que as experiências desses homens foram tão boa, tão linda, tão real, que serviu para a glória e louvor do nosso Deus. Nós queremos isso, eu quero isso para essa igreja. Que além do que vamos ter sobre a nossa mesa no dia 24, no dia 25, já temos a garantia maior, que é a tua presença em nós, que é o teu Espírito Santo dentro dos nossos lares. As coisas só têm significado e sentido se elas vierem das tuas mãos, meu Deus, e para a glória do teu nome. A ti nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Quero chamar o coral.
Enfim nasceu, sim, lá em Belém, com anjos a cantar, já nasceu o nosso rei. Quando o bebezinho enfim nasceu, foram adorar, pastores que estavam seus rebanhos a guardar. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer, ressurgir, ele a ordem do Pai atendeu, pra nos perdoar e a todos nós salvar. Quando o bebezinho enfim nasceu, pra que sofrer, pra todos perdoar, não puderam entender. Quando o bebezinho enfim nasceu, revelou então que o Senhor Jesus trouxe vida e
salvação. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele a ordem do Pai atendeu pra nos perdoar e a todos nós salvar. O bebezinho que nasceu lá pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele a ordem do Pai atendeu pra nos perdoar e a todos nós salvar. Sim, a todos nós, sim, irá nos salvar. Oh yeah, a todos nós, Ele irá salvar-nos, eu sei. Quando o bebezinho enfim nascer, se Cristo já nasceu. E esta é a história do Natal. O próprio Deus se tornaria em natureza de homem e chegaria a nós como um bebezinho. A brilhante presença do Altíssimo, envolto em panos e deitado numa manjedoura, Irá libertar o oprimido, irá curar o ferido luz para as trevas. e remirá o mundo perdido e morto. As Escrituras dizem que, apesar de o mundo ter sido criado por ele, este mesmo mundo não o reconheceu quando ele chegou. Oh, mas Ele nos conhecia e nos amou bastante para vir até nossa fragilidade com uma mensagem de esperança. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz. Lá no princípio, em meio às trevas e da ruína, a promessa, o universo o aplaude e ao seu comando o sol então nasceu. Filho do vale, estrela do amanhecer, a criação declara quem tu és. Alegria, a salvação és pra nós, esperança e luz pro nosso coração. Quando em fracasso, em meio às trevas e se movendo por sobre o meu ser, a me falar que haja luz. Em meio às trevas e da ruína, a promessa do meu passado, não mais me lembro, mas tudo novo, se ele me tornou. Filho do vale, estrela do amanhecer, a criação declara quem tu és. Alegria, a salvação és pra nós, esperança e luz pro nosso coração. Cantai, oh
já brilha, pois a glória do Senhor já brilha. Do amanhecer, a criação declara quem tu és. Alegria, a salvação és pra nós, esperança e luz pro nosso coração. Esperança e luz nosso coração. No princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou, e haja luz. No princípio, em meio às trevas, esperança e luz. Tudo aconteceu na tranquila cidade de Belém. Na verdade, começou nas cavernas vazias da eternidade, na aurora dos tempos. A promessa foi repetida pelo profeta Isaías, como ele havia falado sobre a vinda do Príncipe da Paz. E como na preparação do Antigo Testamento, deu lugar à realização de um Novo Testamento. Na plenitude do tempo, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse estas palavras: E ela dará à luz um filho, e seu nome será Jesus, pois ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. Que nome deveriam dar a este que nasceu de Senhor, Mestre e Salvador, do que enfim chamar? Pra livrar chegou aqui a todos no pecar, sem um palácio ter, como um rei pode ser. Ele alto como a neve, vai tornar o carmesim, pelas suas pisaduras, vai curar a todos nós. Poderoso ele é, homem se tornou, ao leão regerá, mas cordeiro ele é, o rei temer, é o grande eu sou. Maravilhoso ele é, conselheiro e fiel, forte Deus, o Rei da Paz, o Emanuel. Pai da eternidade, o Filho do bom Deus, que fez em carne e sangue como um de nós. Ele alto como a neve, vai tornar o carmesim, pelas suas pisaduras, vai curar a todos nós. Deus poderoso ele é, homem se tornou, ao leão regerá, mas cordeiro ele é, o rei temer, é o grande eu sou.
Depois que Jesus nasceu, os anjos foram convocados do céu para fazer o anúncio. Mas não seria para os sábios, reis ou qualquer outra pessoa de alta patente. Em vez disso, este coro celestial apareceu a humildes pastores, tornando um simples monte num grande santuário com seus brados de louvor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Primeiro um anjo e logo depois uma hoste de anjos. Será que os pastores ficaram com medo? Paz na terra, homens de boa vontade. Anjos cantam em fulgor, glórias dai ao Redentor. E no mundo haja paz, salvação ao mundo traz. Glórias a Deus nas alturas, glórias a Deus nas alturas. Damos glória, damos glória. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. bebê nasceu sem as roupas de um rei. Sim, em panos o envolveu, na manjedoura deitou, na vila de Belém, vila de Belém. O menino veio dar-nos vida. O rei repousa na vila de Belém. Na vila de Belém, sua mãe o abraça,
trouxe ao mundo a luz, deu ao mundo a salvação. Que linda história de amor. Na vila de Belém, na vila de Belém. Pude ver a luz Da estrela tão brilhante, na vila de Belém, que encheu meu ser com a santa luz. Oh, na vila de Belém. E enfim, chegamos novamente em Belém, desenhando a história em toda a sua simplicidade, ainda agitada por sua grandeza. Cantamos com os pastores e revivemos a sagrada intimidade do nascimento. Não importa quantas vezes nós vamos, a jornada continua sendo sagrada e a história continua pessoal a cada um de nós. Você ouve o que eu ouço? Sente o que eu sinto? Vê o que eu vejo? No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz assim: E ouvi a grande voz do trono dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Senhor, em Belém já nasceu.
Os caminhos que Deus tem nunca são os nossos. Gostaria de saber se isto era o que Maria pensava quando Deus a escolheu para gerar Jesus. Ela aceitou, o que não quer dizer que tenha entendido e prontamente tomado seu lugar na história de todos os tempos. Você consegue imaginar a fé de José, o carpinteiro, comprometido em ser seu marido? Nos meses que seguiram o anúncio do anjo, sendo um homem justo e como ele era também envolvido nos mistérios do céu, se ele foi questionado ou se queixou, nós nunca saberemos. O que sabemos é que, apesar de muito estranho, José apenas confiou no plano de Deus. Surpreso estava o bom José, tentando tudo entender, pois sendo um servo tão fiel, então só quis obedecer. Ao ver a manjedoura, seus olhos a brilhar, lembrava do que o anjo lhe falou e perguntou: por que comigo isso aconteceu? Porque em meio a tantos me escolheu. Aqui, sem nenhum berço pra deitar, Porque de uma virgem dar a luz, agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho de nos salvar. Um rei sem um palácio ter, como isso é difícil de entender. Lugar não teve em Belém, nasceu em meio aos animais. José se conformava ao ver nos braços seus alguém que um dia o mundo remirá. Então falou: comigo isso aconteceu. porque em meio a tantos me escolheu. Aqui, sem nenhum berço pra deitar, Porque de uma virgem dar a luz, agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho de nos salvar. Porque comigo isso aconteceu. porque em meio a tantos me escolheu. Aqui, sem nenhum berço pra deitar, Porque de uma virgem dar a luz, agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho, modo tão estranho, que modo tão estranho de nos salvar.
Quem sabe pescador fora do mar, ou carpinteiro talvez justo e bom. Como imaginar que é rei? Tão claro foi quando o anjo se ouvir o seu nome cantando no céu. Nada igual mais seria, pois ele chegou. Essa é a razão de cantar. Um dia então falou que ele por mim algo iria fazer, maravilhas irá mostrar pra mim, eu sei. Quem pensaria que este menino enfim seria um No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: Haja luz, e houve luz. Na plenitude do tempo de Deus, Ele tanto amou o mundo, que enviou seu único Filho até as trevas, como esperança de redenção. E como Maria deu à luz seu primogênito filho, a música juntaria Criador e criatura a proclamar: Haja luz! Desde o princípio, Deus já falava, no tempo que era céu. O universo Deus foi desenhando, ao qual Ele planejou. Com suas mãos formou oceanos e fez o vento enfim soprar. A escuridão toda a terra envolvia, com a voz Ele ordenou que haja luz, preciosa luz, que foi revelada no Filho Jesus, rompendo as trevas com glória sem par. Para o mundo perdido na noite sem fim, O Pai falou
para lugar de um rei. No escuro céu brilhou a estrela, guiou até o rei bebê. A todos que andam em meio às trevas, o Pai até hoje diz que haja luz, preciosa luz, que foi revelada no Filho Jesus, rompendo as trevas com glória sem par. Para o mundo perdido na noite sem fim. O Pai falou, haja enfim luz, haja enfim luz. Do meu pecado, meu coração, com seu amor me libertou. Ele alcançou o meu viver e disse assim pra mim: que haja luz, preciosa luz, que foi revelada no Filho Jesus, rompendo as trevas com glória sem par. Para o mundo perdido na noite sem fim. O Pai falou, haja enfim luz, haja enfim luz, que haja. Pode ficar em pé que nós vamos embora. Amém? Vamos agradecer a Deus. E momentos como esse que marcam mesmo a vida da gente, né? Aliás, o ano passado nós achávamos que aquela cantada tinha sido a melhor, né? Aí chegou o ano, acho que a outra é melhor, que a outra é melhor, que a outra é melhor. Deus tem sempre uma comida nova para nós. Amém? Queria chamar o pastor Duvanir para nos dar a bênção. Por favor, meu amigo. Por ali, Duvanir. Traga alguém à noite para ouvi-los. É uma grande chance, né, de você fazer como fez os pastores. Viu e creu, louvou, glorificou ao Senhor. E com isso, certamente outras pessoas entenderam o amor de Deus. Então, agora à tarde, você já vai e traga alguém. Para a noite, eu tenho um presente para te dar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã pela oportunidade de estarmos aqui e compartilharmos, Senhor, desta grande bênção, deste anúncio, papai, de que o teu filho nasceu. E nasce todos os dias no nosso coração, no sentido de renovar, Senhor,
cada dia, as nossas esperanças. Pai querido, que o Senhor possa abençoar este lugar. E que hoje à noite também, Pai, as pessoas que adentrarem este lugar possam ser abençoadas, como nós estamos saindo daqui, abençoados de estarmos, Senhor, cada vez mais resgatando, ó Pai, o valor do nascimento do seu Filho para as nossas vidas. Porque foi através dele que nós obtemos a nossa redenção. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai, no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, Te louvar pela vida do pastor Odair, pela vida do Humberto Regi, por esse coro maravilhoso. Pai querido, obrigado pela vida dos nossos irmãos, que trabalharam, Senhor, durante todo este período, para estar apresentando algo digno do Senhor. Pai. Que o Senhor possa receber a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Teu Santo Espírito, que está sobre nós, permaneça hoje para todos sempre, e todos digam amém. Vamos para os nossos lares. Quero dizer ao coral que trabalhar com vocês no reino de Deus é uma maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe e bom regresso. Abra todas as portas. Um diácono desliga o ar para nós, por favor.